No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT de hoje é especial e nessa edição você vai saber quais são os seus direitos à folga e horas extras no feriadão. Fique atento, o Jornal da CUT começa agora. Rádio CUT. Acesse o site www.cut.org.br. O último feriado prolongado desse primeiro semestre, dia de Tiradentes, que cai nesta quinta-feira, dá direito a 100% de pagamento da hora extra caso você, trabalhador, seja convocado a exercer sua função nesse dia. Sabia? Pois é, no entanto, é preciso ficar atento se você pode receber, afinal, é um direito para quem trabalha com carteira de trabalho assinada. Além do emprego formal, é preciso saber se o pagamento de 100% das horas extras está contido em acordo coletivo de trabalho ou na convenção coletiva de trabalho, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que são normalmente negociados entre os sindicatos e as empresas. O Jornal da CUT então confere quem tem direito à hora extra, se a empresa pode convocar o trabalhador no feriado e não pagar o adicional, que setores trabalham normalmente no feriado sem direito à hora extra e tudo sobre direitos dos trabalhadores e trabalhadoras nos feriadões. Bom, vamos lá. Quando a empresa pode convocar a trabalhar e não pagar a hora extra? Essa é a primeira pergunta. Bom, em algumas das atividades consideradas essenciais, que não podem parar e que normalmente funcionam nos fins de semana e feriados, a empresa pode pagar ou não a hora extra a partir do que foi decidido em acordo coletivo ou pela convenção coletiva que abrange todos os trabalhadores do mesmo segmento. Indústria, panificação em geral, distribuição de energia e água, comércio, varejista, barbearias, hotéis, mercados, transportes, o serviço portuário e rodoviário também, comunicação e publicidade, veículos de TV, rádio, jornais, educação e cultura, serviços funerários, agricultura e pecuária, entre alguns outros setores, são essas atividades consideradas essenciais que não podem parar. Bom, como é que ficam os acordos nesses casos? Tem 3 opções de acordos entre patrões e trabalhadores. A empresa paga o adicional de 100% ou índices maiores ou menores, dar folga em outra data, e o terceiro caso é fazer banco de horas. No caso de horas positivas, o empregador pode realizar o pagamento das horas extras seguindo a legislação trabalhista ou ainda pode acumular, permitindo que o trabalhador possa tirar essas horas em algum outro momento que for interessante para ele, reforçando que depende dos acordos e convenções de trabalho. Tudo isso tem que estar registrado. Essas regras valem para os dias emendados nos feriadões, no caso, por exemplo, da sexta-feira, quando o feriado cai na quinta? Bom, muitas empresas têm por hábito emendar o que é chamado de feriadão, quando a data comemorativa então cai numa terça ou numa quinta, emendando a folga, ou seja, liberando os trabalhadores na segunda ou na sexta e, claro, no fim de semana. No caso de dias emendados, as empresas não são obrigadas a pagar hora extra se o trabalhador for convocado a trabalhar por não se tratar de feriado, a não ser com raras exceções previstas em leis municipais ou estaduais. Há casos em que o empregador libera o trabalhador nas emendas, nesses dias, né, na segunda ou na sexta, quando o feriado cai na terça ou na quinta, sem pedir compensação do dia a mais de descanso. Outra pergunta, pode-se compensar a emenda do feriado? Bom, dependendo do acordo coletivo com a empresa ou da convenção coletiva, o trabalhador pode sim compensar a folga por meio de banco de horas ou ainda compensar o dia trabalhado o dia não trabalhado em outra data, né? Isso quer dizer que a empresa, por exemplo, isso acontece muito na indústria, né? A empresa acaba dando a sexta-feira ou a segunda-feira para o trabalhador ter essa folga para poder emendar o feriado, mas essas horas da sexta e da segunda, que, repito, não são dias feriados, né? Não é feriado. O feriado, por exemplo, é na terça ou na quinta, então a sexta ou a segunda não são feriados. Então, essas horas não trabalhadas, quando o patrão libera, elas podem ser exigidas em um outro momento. Agora, e quem está em teletrabalho? Bom, para quem está trabalhando em casa, o pagamento de horas extras ou compensação depende do tipo de contrato. Nos casos em que existem controle de jornada, o trabalhador tem os mesmos direitos daquele que está em trabalho presencial, ou seja, vai receber hora extra ou a compensação prevista no acordo ou convenção coletiva.
Depois de uma regulamentação por medida provisória em março desse ano do trabalho por produção ou tarefa, o contratado não tem controle do horário e pode realizar suas atividades quando bem quiser e, por isso, não tem direito à compensação. Outra pergunta, outra dúvida, se a empresa não quiser pagar a hora extra ou oferecer outra data de descanso. Bom, se o empregador desrespeitar essas normas, o trabalhador poderá se recusar a exercer as suas atividades aos domingos e feriados. Caso sofra alguma penalização, poderá ingressar com uma ação trabalhista. Vamos explicar o que é convenção coletiva de trabalho que a gente está falando, né? A convenção coletiva, chamada de CCT, é um acordo negociado entre sindicatos que defendem os trabalhadores e os sindicatos patronais que defendem as empresas. Esse instrumento está previsto na CLT. A CCT reúne uma série de regras trabalhistas específicas de cada categoria profissional, cujos sindicatos negociam os percentuais de reajustes salariais e benefícios. Vamos dar um exemplo. Os bancos, quando o Comando Nacional dos Bancários se reúne com a FENABAN, o Comando Nacional dos Bancários é a representação de todos os trabalhadores de todos os bancos e a FENABAN de todos os bancos. Aí existe uma convenção coletiva de trabalho, ou seja, vale para toda a categoria. Agora, diferente da CCT, da Convenção Coletiva de Trabalho, que vale para toda a categoria, os efeitos de um acordo coletivo de trabalho se limitam apenas às empresas que fizeram um acordo e seus respectivos empregados. Aí é por empresa. Bom, esse é o último feriadão desse semestre, né? O próximo feriadão vai ser no dia 16 de junho, Corpus Christi, numa quinta, mas apenas nos municípios que decretaram. Um feriado nacional prolongado, de novo, vai ter só no dia 15 de novembro, numa quinta-feira, lá em novembro, quase no fim do ano, no dia da proclamação da República. Bom, o Jornal da CUT falando sobre o feriadão aqui, né, te deseja um bom feriadão, um bom descanso, afinal todo mundo merece, não é? Para você que não vai trabalhar, vai viajar, ou enfim, vai mesmo descansar em casa, um bom feriado. Nós nos falamos na próxima edição do Jornal da CUT. Até lá!